Pessoas dando notícias, apresentando programas, prestando serviços? Então você precisa conhecer a Rádio Oficina. Todos os nossos cursos são reconhecidos pelo MEC com direito ao DRT. Rádio Oficina, os melhores cursos com os melhores profissionais. Venha realizar-se profissionalmente em um dos cursos da Rádio Oficina. Telefone 0 Prestadora 11 2063 1370. radiooficina.com.br. A partir de agora você confere Papo com Elas, um programa feito por mulheres e para mulheres. Muito boa tarde, estamos já ao vivo nessa sexta-feira. Sextou! Uhul. Ah, finalmente, a gente tava, aquela coisa, a gente sempre chega. Ontem a gente fez o Vale a Pena Ver de Novo. Isso né, mesmo. Via Facebook, a gente acabou não estava transmitindo ao vivo. Hoje estamos já ao vivo aqui pelo facebook.com/papo com elas oficial. Nosso Twitter é @papo com elas. O nosso Instagram é @papo com elas oficial. Nosso canal do YouTube é o youtube.com/papo com elas oficial. Esse programa está sendo transmitido agora ao vivo pelo Facebook e mais tarde vai estar lá no nosso canal do YouTube. Então aproveita, se inscreve, clica no sininho, veja esse e outros vídeos também, já desde o início da nossa programação tem coisa muito legal, não é, Lu? Isso mesmo. Aproveita a visita lá no nosso canal do YouTube para se inscrever e clicar no sininho para receber todas as notificações. Toda vez que um vídeo novo for ao ar, você vai ser o primeiro a ver. Olha só. Olha! E aí, aproveita a visita, reveja as entrevistas que você já viu ou veja pela primeira vez as que você ainda não viu. Eu te garanto que você vai adorar. Tem assunto para todos os gostos, né, Oli? Tem sim, tem coisa para querer mudar o mundo, tem coisa para querer, se você quer empreender, tem muita coisa bastante legal. Dica de saúde também, já vieram médicos, problemas de saúde que às vezes a gente nem sabe que tinha. Nem sabe que é problema. Nem sabe que é um problema. Acha que é normal. Acha que é normal. Eu lembro muito da doutora Débora aqui falando daquele problema lá Um dos programas mais vistos que a gente fez até hoje foi esse daí, né? Sim, então a gente teve aí, tem bastante coisa ainda. E tem aquela coisa, o nosso papel aqui no Papo com Elas é tornar a vida melhor, trazer coisas que deixem a vida no dia a dia da gente de forma um pouco mais ameno. Mais ameno, mais né? agradável, mais enfrenta leve. Tantos problemas todos os dias. E além do nosso canal do YouTube, Lu, onde mais as pessoas podem ver os nossos vídeos? Lá no nosso site papocomelas.com. Além dos vídeos que estão no canal do YouTube também, estão no nosso site, você ainda tem um monte de conteúdo bacana sobre maternidade, comportamento, empreendedorismo, empreendimento não, né? Empreendedorismo, comportamento, fora os eventos que estão acontecendo não só em São Paulo, mas no Brasil todo, tá tudo lá. Vai ter evento lá no seu bairro esse final de semana, você viu lá? Na VP? Não vi ainda. Vai lá, vai dar uma olhada. Não vi ainda, Rua da gente. Vê lá, vai estar nesse final de semana, vai ter bastante coisa. Tem Olha só. Pilates, meditação, coisa irei. Que você gosta. Coisa que eu gosto, exatamente, muito bem. É isso aí. Além também do nosso YouTube, do nosso site, dá para ver também todas as nossas matérias lá no LinkedIn. Tudo aí, se você não está com tempo de ver os nossos vídeos, lá no LinkedIn tem todas as matérias que a gente publica no nosso site também. Estamos já aqui ao vivo, a gente está convidando você a participar e a gente está com uma parceria bem legal, não é, Lu? Sim, muito bacana e estamos muito felizes em anunciar essa parceria com a Livap. Agora as nossas ouvintes têm 10% de desconto em qualquer compra pelo site da Livap ou pelo aplicativo. Basta utilizar o cupom Papo com Elas. Papo com Elas tudo junto em letra maiúscula. Exatamente. O cupom é válido para as seguintes cidades, fica atento aí. Toda a Grande São Paulo, Ribeirão Preto, Santos, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Brasília e também Goiânia. Isso, aproveite, é 10% off em qualquer compra. Não tem limite de valor. Qualquer compra que você fizer pelo site da Livap, que é o Livap, escreve L-I-V-U-P. livap.com.br ou pelo aplicativo Livap com o cupom Papo com Elas, é 10% no final na hora de pagar. A Livap é comida de verdade, alimentos naturais sem aditivos ou conservantes. As receitas são elaboradas por chefs e nutricionistas. E fica atento que esse cupom é válido até o dia 30 de setembro. Isso aí. Mas antes da gente começar o nosso papo, a nossa convidada já está aqui, queria mandar um beijo para minha cunhada, Eliane Lili, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Lili. Um beijo para você, muitas felicidades. É isso aí.
Amanhã, dia 21 de setembro, comemora-se o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. A data foi instituída por iniciativa de movimentos sociais em 1982 e oficializado pela Lei nº 11.133/05. O dia 21 de setembro também foi escolhido por coincidir com o Dia da Árvore, representando o nascimento das reivindicações de cidadania e participação em igualdade de condições. De acordo com o censo de 2010 do IBGE, mais de 45 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência. Nas escolas, segundo dados do Ministério da Educação e Cultura, o acesso de pessoas com deficiência aumentou de 381%, aumentou 381% entre 2003 e 2014. Nesse intervalo, o número de matrículas de pessoas com deficiência saltou de 145 para quase 700 mil. 745 mil, né? 145 mil para quase 700 mil. Mas há ainda muito a ser feito. Como noticiamos aqui no Papo com Elas, na última terça-feira, e segundo a matéria que se encontra em nosso site oficial, papocomelas.com, a data reforça a importância da inclusão em todas as camadas da sociedade, dentre elas o mercado de trabalho. A lei de cotas, criada em 1991, tem expandido a inserção desses profissionais, porém eles não são encontrados em todos os cargos hierárquicos. Dados levantados pelo Santo Causa em parceria com a Cato indicam que menos de 10% dos postos de liderança são ocupados por profissionais com deficiência. E para falar mais sobre esse assunto, a gente está recebendo hoje aqui no Papo com Elas a Tabata Contri, consultora e sócia da Talento Incluir, que já viabilizou empregos e desenvolvimento profissional a mais de 5.500... Não, pode continuar, só termina a frase. 5.500 pessoas com deficiência em mais de 10 anos de atuação. Muito boa tarde. Tem um errinho aí, ela não é sócia da Talento Incluir, eu não consegui tirar da hora que eu estava passando com ela aqui. É isso aí. Boa tarde, Tabata. Oba, boa tarde. Tem problema não, é tudo nosso. É tudo nosso, né? Não tudo é, nosso. Mas será. É um negócio da previsão que a gente faz aqui também. A gente tem o negócio do feeling. Fazemos isso, né, Eli? Nossa especialidade. Eu já fazia a previsão antes de chegar aqui. Pois é, não custa. Tabata, obrigada por achar um tempinho na tua agenda e vir aqui bater esse papo com a gente de uma data tão importante, né? Eu que agradeço. A gente precisa falar desse assunto. Estar sempre falando desse assunto. Vai lá, Li. A Tabata Contri é especialista em inclusão de profissionais com deficiência na Talento Incluir e atriz. Foi a primeira atriz cadeirante a fazer uma novela em nosso país. Também é coautora do livro Inclusão, Conceitos, Histórias e Talentos das Pessoas com Deficiência. A gente estava falando sobre a novela aqui, eu estava perguntando para ela, e ela se espantou de ver que já fazem 11 anos. Uau! Faz tempo, hein? Faz tempo, hein? Ela falou que ela era 10 anos mais jovem quando ela fez. Um bebê. Já temos cabelos brancos aqui, já estão no meio de tudo. Não aparece na imagem. Não. Ainda tá bem, ainda tá tranquila. Bom, Tabata, vamos começar nosso bate-papo aqui. A gente sabe que a inclusão é um processo que está se desenvolvendo em marcha lenta no Brasil. Falando especificamente do mercado de trabalho, as empresas oferecem oportunidade de carreira aos colaboradores, mas de acordo com a pesquisa realizada pela Cato, que é o que a gente comentou, apenas 10% das pessoas com deficiências ocupam cargos de liderança. Isso reflete que a cultura corporativa ainda associa capacidade profissional com capacidade física? Olha, gente, não só cultura corporativa, a cultura nacional. Geral. A cultura do nosso país e talvez até do mundo, porque vamos pensar no Brasil aí, vocês disseram que hoje, de acordo com o censo do IBGE, somos mais de 45 milhões de pessoas com deficiência, e esse censo será refeito o ano que vem e a gente vai ter um aumento, porque esse número é de 10 anos atrás, ele é de quase 10 anos, ele é de 2010. Então, vamos pensar que a gente mora num país que tem mais de 500 anos. E a lei de cotas existe há 28 anos. É muito recente. É perto de um país de 500 anos, parece nova, mas vamos pensar, já tem 28 anos. Se alguma empresa ainda não tem gente com deficiência, ela já está atrasada. Está atrasada. Tem que começar. Agora, só tem regras a lei de cotas há 15 anos. Então, desde 2004, com o decreto 5296, que redefiniu que deficiência que entra para a cota. Então, sim, ainda existe muita dúvida, ainda existe muito receio,
Tem empresa que não sabe nem como começar, porque é muito novo. E só é novo porque a gente não conviveu lá atrás. A gente não conviveu com pessoas com deficiência quando crianças, estudando junto na escola, brincando junto na rua, no clube, na igreja, seja lá os lugares que frequentávamos. Então, como vai ser natural na vida adulta? Né? A gente cresce com um tabu e com uma censura, porque eu fui uma criança sem deficiência, porque eu adquiri a deficiência quando eu tinha 20 anos. Faz 18. E não tinha nenhum amigo com deficiência. E eu me lembro, quando eu era criança, se eu perguntasse para algum adulto o que aconteceu com aquela moça, ou por que aquele rapaz usa muleta ou bengala, muito provavelmente a pessoa me responderia: não olha, não fala. Shhh, fica quieta, menina. Em casa a gente conversa. É verdade. É sempre um tabu, É era verdade. muito difícil. A gente fala, meu marido é o mais velho, até ele morava em Santos quando criança, ele falou, era difícil ver. Ele falou, nunca soube de ninguém, por exemplo, que tivesse síndrome de Down. Mas tinha crianças, é que ele não convivia. E assim, ele fala, parece que as crianças com deficiência auditiva, deficiência visual, nunca existiram, mas na verdade elas eram escondidas. Existe um filme, Tabata, eu não sei se você já viu, chama Vermelho como o Sol. Não conheço. Você que é atriz, acho que você vai gostar bastante. É um filme italiano que conta a história do primeiro sonoplasta deficiente visual na Itália. E ele, na verdade, assim, ele foi estudar, na época, ele foi, acho que final da década de 60 ou 70, se não me engano, ele foi excluído, porque ele era deficiente visual, então ele não pôde ter acesso à escola como outras crianças, então ele foi para uma escola de cegos, e lá ele já tinha, se não me engano, ele já tinha enxergado um pouco, logo na primeira infância, então ele tinha algumas noções de cores e tudo mais, então ele ensinava as outras crianças que nunca tinham enxergado. E até uma das cenas ele fala, uma criança pergunta como é que é o vermelho. Ela fala, vermelho é como o calor do sol. Então, o vermelho é como o sol. E ele leva um amigo dele para sentir a madeira, falando, não, isso aqui é o marrom. Pega uma folhinha e fala, isso aqui, essa textura é o verde. Que legal! Então, vermelho como o sol. E aí ele acabou crescendo, né? E conseguiu se tornar, de acordo com a ajuda de um professor da escola dele, se tornar, e ele é uma história baseada em fatos reais, ele foi o primeiro sonoplasta deficiente visual da Itália. E é muito legal, fica essa dica aí pra você. E assim, aquela coisa que a gente falou, né? As pessoas ficavam escondidas até um tempo atrás. Era muito marginalizado, né? Mais do que hoje, porque era tratado como um outcast, no marginal mesmo, né? Não serve pra sociedade, não serve pra escola. E o pai e a mãe se sentiam culpados de ter um filho, de repente, com uma deficiência intelectual, porque alguma coisa que eu fiz de errado. Visual, seja. Porque assim, foi alguma coisa que eu fiz de errado, eles tomavam aquela culpa pra si. É muito complicado isso, não, Tabata? E aí, até respondendo a sua pergunta, as pessoas ainda confundem deficiência com ineficiência, deficiência com competência, porque a gente aprendeu assim, porque a gente, desde que se entende por gente, ouve as pessoas dizendo que pessoas com deficiência são incapazes, são coitadinhas, são dependentes. Como que a gente muda uma cultura de séculos? Nossa, realmente. Né? Só com informação, gente. Só com informação, porque assim, parece que as pessoas não compreendem que mesmo com toda a dificuldade, porque sim, há dificuldade todos os dias, pra né? Todo mundo. As pessoas com deficiência frequentam as escolas, né? O cadeirante vai à escola. Pelo menos deveriam frequentar. Não, né? mas tem muitos que vão até o fim, que tem a graduação completa, que estão assim, a capacidade intelectual deles é igual, ou se não for maior, a pessoa que não tem deficiência nenhuma. É esse o ponto que eu quis fazer. Que assim, e na empresa se detém o olhar a cadeira de rodas, a muleta, ou o fato de ter algum membro mal formado, alguma coisa assim. É muito comum. Faz todo sentido o que você está falando, porque é muito comum as pessoas olharem pra gente e o holofote, o foco é no que a pessoa não pode fazer. Esquecem de olhar o que a pessoa pode fazer, né? A possibilidade. E é tão óbvio o que ela não pode fazer. Por exemplo, eu não posso subir escada, porque eu sou cadeirante. É óbvio, né? O que eu posso fazer? Milhares de outras coisas, mas que você só vai saber conversando comigo, entendendo quem eu sou, sacando o meu perfil. Exatamente.
E mesmo com toda, assim, você parece, né, se a gente fala com você, você é super esclarecida, chegou aqui falando igual a gente, né, mais que a boba, não sei o quê. E mesmo assim, Tabata, o preconceito e a discriminação é alguma coisa que tô falando de você tem que enfrentar todos os dias? Sim, preconceito é um comportamento natural do ser humano. Todos temos, eu tenho, você tem, todo mundo que está aqui tem. O nosso cérebro leva 1/20 de segundo para formar uma opinião ou um sentimento sobre a pessoa, sobre aquela situação. Então, a gente não tem controle sobre isso. Mas a gente tem total responsabilidade pelo que a gente faz com isso. Exato. Então, como a gente não teve informação, a gente pensa milhares de bobagens e fala muita groselha também. A gente escuta muita groselha por aí. Então, ainda existe discriminação, ainda existe fatores de opressão, enfim. O taxista ainda pergunta, a cadeira vai? Sabe? Não, Gente, vou largar aqui. vou largar e vou me arrastando vou até ali, rolando ó. depois, né? Vou girando ali na rua. Gente, assim, eu tenho certeza que a pergunta não é por maldade. Mas é uma falta de noção tão grande que, assim, é impressionante. O mendigo né? ainda levanta na delicadeza, rua para abraçar meu marido e dar parabéns porque meu marido é casado comigo. Como se ele estivesse fazendo a boa ação. Eu falo, dá parabéns pra mim, você não sabe o que eu passo. Né? Ter casado com ele, escuta, vamos conversar. Mas é isso mesmo. O Cadu mandou uma mensagem aqui, o nosso ouvinte. Ele falou, vivemos um mundo de muita cobrança em si e principalmente pelos outros. Talvez isso não mude enquanto a raça humana existir, mas ter uma reciprocidade e tolerância juntamente com respeito, o ambiente melhora em todos os aspectos. Acho que falta mesmo, isso, Cadu. né, Tabata? O respeito. Que é o princípio de qualquer relacionamento, Exato. gente. Se a gente não respeita o outro, não dá pra gente se relacionar, cara. Não tem como. Só que a gente só respeita aquilo que a gente entende, aquilo que a gente Exato. conhece. Então, se, por exemplo, um colaborador vem perguntar 5 vezes a mesma coisa, a pessoa pode se irritar, fala, pô, eu já falei 5 vezes, mas se você sabe que esse cara tem deficiência intelectual, você vai entender. Ah, ele tem deficiência intelectual, ele não grava 100% das coisas. Tem que ser uma coisa de cada vez. Então, aí você é respeitado, E entendeu? é diferente, Tabata, respeito de piedade. Tem que É. ficar muito, muito claro isso. De Que ter você aquela- não vai ter pena do funcionário. porque ele Aliás, tem uma é até um deficiência. desrespeito, né? Exatamente. Você tratar com condescendência. Isso. Achar, né, que, assim, ai, não, coitadinho, assim, não é por aí, né? É isso aí. É isso aí. A gente agora vai para o intervalo. A gente tá já fechando o bloco. Falta muita pergunta para fazer ainda. Nossa, Tem a gente muita nem coisa começou pra a falar ainda, Tá bom. já foi um bloco. Já foi o primeiro bloco. A gente volta já, não sai daí. Eva. Todos os dias para as pessoas através de uma emissora de rádio. Então,
Estamos de volta aqui. A gente estava ouvindo cada história aqui na hora do intervalo, não é, Ai, Lu? gente, é uma coisa que é de chorar, né? Pra gente, assim, eu tava conversando com a Andrea, assessora da Tabata, antes de começar o programa, e a gente tava falando que a vida tem outra perspectiva, né? Quando você passa a ser cadeirante, como você falou, você adquiriu a condição aos 20 anos, né? E aí que você percebe como é esse olhar do preconceito e da discriminação, né, Tabata? Porque antes disso, por mais que a gente entenda, tenha empatia, seja solidária, a gente não entende realmente como é, né? A Tabata tava contando que apertam a bochecha dela, assim. Ah, que bonitinha. Entendi até agora gente, por quê? eu sou PhD de não sei o quê, tá me apertando a bochecha por quê, meu querido? É uma sociedade muito capacitista, né? O capacitismo é a discriminação direcionada à condição de pessoa com deficiência. Ou porque subestimam a pessoa, ou porque superestimam. Na mesma proporção, assim. Ou tem dó, a gente é ou coitado, ou a gente é super, ou nos dão parabéns pelo simples fato da gente estar vivendo a vida, indo trabalhar, constituindo família. Mas olha, eu não tive muita opção, tive que continuar vivendo, né? Mas enfim. A companhia de luz e gás não aceita a minha bochecha pra pintar. Não, cara, não. Nossa, dureza, né? Dureza conviver. Olha, é só assim. mandar aqui os recadinhos do Rafael Mideia, que falou que é seu fã de carteirinha, e a Isabela Leone dizendo que tá aqui assistindo. Aê, beijo, Rafa, beijo, Isa. Muito Rafa, legal. ela tava falando super bem de você aqui pra gente, viu? É isso Bom, aí. a gente tava falando, né, antes de sair daquela pesquisa da Cato, né, que só 10% estão em papéis de liderança e 57% são de assistente, né? E a impressão que a gente fica é que as pessoas com deficiência, mesmo empregadas, elas não têm uma perspectiva de carreira. Isso não é altamente desmotivador? Altamente! É muito desmotivador, gente. A gente precisa ter uma visão de onde eu posso chegar aqui dentro, mas a gente só terá essa visão se alguém também nos mostrar, porque muitas pessoas com deficiência não foram preparadas para o mercado de trabalho, muitas estão mesmo em começo de carreira e precisam de um mentor. Todo mundo, independente de deficiência, precisa, né, de mentores na vida que mostrem caminhos, né, mostrem soluções, mostrem qual que é o tamanho disso tudo aqui, onde você pode chegar. E as pessoas com deficiência parece que são vistas muitas vezes só como mais um número, né? Empresas ainda contratam deficiências, não pessoas. Exato. Números Nossa. e não perfis. E aí, ninguém fala de carreira. E aí, se a pessoa troca de emprego, ainda dizem, trocou por R$100 a mais no salário. Não, o buraco é muito mais embaixo. A pessoa não está se sentindo incluída, a pessoa não está sendo desenvolvida, desafiada, cobrada, porque o trabalho traz desafios e isso nos faz crescer, né? A gente precisa de cobrança. Assim como a gente precisa de... Autocrítica. assim como a gente precisa ser reconhecido, né? Pra gente entender que a gente está no caminho certo, né? O trabalho traz cobrança e reconhecimento, que é importante para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, mas às vezes nos poupam, né? Às vezes poupam uma pessoa com deficiência na escola, na família, né? Tadinho, não precisa lavar a louça porque tem nanismo. Não precisa arrumar a cama porque é cego. As famílias também, né? Tem esse comportamento. Tem esse comportamento. Na escola, a professora fala, tadinho, né? Já manca. Não vou passar ele de ano. Cara, não, a vida não é assim, sabe? Então, a gente tem que ser preparado para o mercado de trabalho. Isso daí só ensina a pessoa a usar a deficiência como muleta mesmo, porque é isso que ele aprendeu a vida inteira. A autopiedade também, Sim, né? A pessoa sim. vai ter pena dela mesmo e aí não consegue crescer também. Acho que enquanto a pessoa achar que ela só pode fazer aquilo, não consegue fazer mais, ela não dá uma virada da página, sabe? Ela não vai adiante. As pessoas não podem se conformar com o que os outros falam, ou falam que a gente não pode, né? A gente tem que... Acho que o inconformismo é o que move a gente. Pra gente fazer a disrupção desses rótulos mesmo, né? Da gente se autoconhecer. A gente precisa entender quem a gente é no mundo, o que eu vim, né? Para que eu sirvo. Ser mais são que a dúvidas. deficiência, né? Claro, gente. Ser mais que a deficiência. A deficiência é uma entender os nossos característica. limites. Que limite todos temos, né? Sim. Então a gente vê até onde vai. Não deixar que o outro diga o seu limite é só até aqui. Não,
deixa eu mais um pouquinho, deixa eu ver o que eu consigo fazer mais. Acho que é isso, não é, Tabata? É isso, cara. Mas sozinho, a gente não é nem corno, não é mesmo, minha gente? A gente precisa de ajuda. Todo mundo, com deficiência, sem deficiência, a gente precisa, né, de alguém para dar aquele empurrãozinho, para nos mostrar caminhos. E às vezes os gestores, porque o papel da gestão direta é de um gestor ou de uma gestora que muitas vezes não cobra, não desafia, não desenvolve e a pessoa realmente não evolui, né? Porque não... aliás, o papel da gestão na vida de qualquer pessoa é primordial para o crescimento. Tem pessoas que saem, se desligam das empresas não pela empresa, pelo gestor. Assim exato. como continuam. Tem gente que continua numa empresa não necessariamente pela empresa, mas pelo gestor. Então, essa pessoa tem um papel importantíssimo na carreira de qualquer ser humano. É aí que entra essa questão dos R$100 a mais que você falou. Talvez naquela empresa você tenha um gestor que te motive todos os dias e não você chegar no trabalho e falar, mais um dia em que todo mundo vai ter aquele olhar de pena pra mim, né? Sendo que não preciso disso, né? E é claro que é uma via de mão dupla. A pessoa com deficiência também precisa se empoderar, precisa trabalhar sua autoestima, precisa estudar, precisa se especializar, né? É uma via de mão dupla. Mas eu sinto empresas e gestores muito despreparados para lidar com pessoas de forma geral. Sim. Quem dirá com pessoas com deficiência? Exato. É bem complicado. É preciso desenvolver um olhar, além do que a gente vê fora, né, do físico, para essas situações que a gente encontra aí de desmotivação? Sem dúvida, a gente precisa aprender mais sobre pessoas. Pessoas precisam aprender sobre pessoas. Mas a gente precisa de informação, gente. E parar um programa para falar sobre isso é fundamental. A gente precisa de informação todo dia. Lá na Talento Incluir, o que a gente mais faz é produzir conteúdo. Então, a gente, além de ir nas empresas, dar palestras, treinamentos, workshops para todos os públicos, RH, gestores, pessoas com deficiência, até terceiros, manobristas, recepcionistas, porque o primeiro contato que a gente tem na empresa é com essas pessoas. Exatamente. E eles acabam com programas de inclusão. A recepcionista fala, aqui não pode entrar cachorro, e é uma pessoa cega com cão-guia. Aí o segurança pergunta, o que aconteceu com você? Eu conto, sofri um acidente. Ah, coitada. Ou seja, banho de água fria. A gente precisa ensinar as pessoas, é uma educação. Então, lá na Talento Incluir, além de dentro das empresas falar sobre isso, a gente também gera muito conteúdo que é gratuito, com webinar, com eventos que a gente faz. Tem conteúdos produzidos que tem preços acessíveis para qualquer pessoa, que a gente desenvolveu agora um EAD, que é um treinamento à distância para qualquer pessoa que queira saber sobre inclusão, diversidade. Entra no site da Talento Incluir. A pessoa física pode comprar lá e assistir de onde estiver, do celular, lá do Japão, e aprender sobre um tema que a gente não aprendeu na escola. Então, a gente precisa aprender agora. Demorou para a gente saber mais sobre isso. A gente no comecinho a gente falou que está em marcha lenta, mas isso está acontecendo, né? Sim, desde que tem lei de cotas... Não, desde que lei de cotas tem regras, vai. Vamos combinar que desde 2004, há 15 anos... O número de contratações de pessoas com deficiência aumentou quase todos os anos. Só em 2009 que regrediu um pouquinho, mas todo ano aumenta. Mesmo assim, somos apenas 441 mil pessoas com deficiência trabalhando formalmente. Entendi. Somos 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil e apenas 441 mil nem 1 milhão, trabalhando. Nem meio milhão de pessoas. Formalmente, né? Claro. Formalmente. Tem gente empreendendo, sim. né? Só que a gente não sabe quantas são essas pessoas. Não tem o dado. Não temos esses dados. E acho que vale a pena, se tem alguma pessoa com deficiência nos assistindo aqui, é legal a gente contar que o mundo corporativo é um caminho interessante, mas não é o único caminho. Exatamente. A pessoa tem que entender o que ela gosta de fazer, o que vale a pena para ela acordar todo dia de manhã, porque a gente tem que trabalhar com amor, com paixão também, né? A gente precisa ser feliz no trabalho também. A gente falou até do Parapan, né? Agora há pouco, Sim. que teve lá no Peru. A quantidade imensa de medalhas. Então, é aquela coisa... Você quer fazer um esporte? Tem que ter esse incentivo também, não é, Tabata? A gente tem que ser incentivado a fazer o que quiser, o que gostar, independente de ser deficiente ou não. Claro. E olha... Tanto o esporte quanto a arte são profissões. Sim. Só que são profissões pouco reconhecidas no nosso país. Quando eu era atriz, e era só atriz, e que as pessoas perguntavam minha profissão, eu falava, o que você faz? Eu falava, sou atriz. Mas você trabalha?
É igual um músico. Oi? Né? Meu marido é músico, ele também escuta Mas isso. olha, E o olha, atleta escuta isso também. O que você faz? Sou atleta de natação. Mas você trabalha. Pô, ser atleta é um trabalho. As pessoas não entenderam isso ainda. Sabe por Quanto de quê? esforço isso faz? Porque a atleta não tem patrocínio. E aí, vamos falar das pessoas com deficiência? Tem muito atleta bom sem patrocínio. Sim. Aí, por causa da lei de cotas, algumas empresas, e é um fato recente, tá? Eu peguei um táxi faz uma semana. O taxista tem um cunhado com deficiência que é atleta e que é contratado por uma empresa. A carteira está assinada, mas ele não precisa trabalhar. Ou seja, a só pra empresa cumprir está cota. assinando a carteira do cara para ele cumprir cota. Como ele é atleta e ele precisa de dinheiro, ele aceitou, mas ele também não deveria aceitar. Mas ele precisa sobreviver. E a empresa tem que patrocinar. E patrocínio é uma coisa, contratação é outra. Contratação a pessoa precisa ir trabalhar. Sim, É sim, isso. sim. Isso é um Poxa crime. vida. Sujeita as coisas por necessidade, né? A gente fala, né? Nem todo mundo está no mercado de trabalho, como as pessoas estão empreendendo. Mas é aquela coisa, a conta está chegando, os boletos estão chegando. A gente acaba se sujeitando a várias coisas que agridem a gente por necessidade mesmo. Mas é triste ver esse comportamento vindo. Eu acho assim, é triste partindo da empresa, né? Porque o mundo corporativo em geral, com todo esse movimento que está acontecendo, não só com as pessoas com deficiência, mas para reintegrar as mães, a gente estava falando disso esses dias. Então, assim, está acontecendo esse movimento. As empresas estão juntando as cabeças dos times para sair com soluções e tal. Aí vem uma empresa e faz uma... É como você falou, é recepcionista que fala pro cachorro não entrar. Então, assim, eu vejo essa empresa que faz isso dessa mesma forma. Já, enquanto vai tá uma todo casa mundo... pra frente, vai 3 casinhas pra trás. Enquanto tá depois. todo mundo trabalhando pra coisa e pra frente, vem aquele que faz questão de puxar pra trás, né? Pôr o peso ainda, que é pra ficar lá. Cara, então, deixa o Empatado. atleta ser atleta, deixa o artista ser artista, Exato. patrocine o atleta, é bom para sua imagem como marca empregadora e marca de empresa inclusiva. Sim. Patrocine um artista, é bom culturalmente para a imagem de empresa inclusiva e contrate pessoas com deficiência para trabalhar dentro da sua seriamente, empresa. formalizado, como você disse. Porque tem muita gente a fim de trabalhar, precisando trabalhar, e é um exato. desperdício de talentos, fora que não é inteligente economicamente. Exato, é isso, Esse povo pendurado aí, custando pro governo. Esse Exato. ponto que eu achei o principal, um desperdício de talento, de mente ativa, né, que podia estar ali contribuindo, produzindo, todos os dias ajudando a empresa, o Brasil, as outras pessoas, né? Pois é. Poxa vida, é uma tristeza isso, realmente, fiquei um pouco revoltada agora. Luciana Revolts. Rebel. Então, olha só, mandando aqui, a Lululi tá falando que você é linda e competente, e a Vanessa Rocha tá dizendo que é sua fã. Ai, obrigada. Um beijo pra Lululi, um beijo pra Vanessa. Daqui a pouco começa o fã-clube dos taxistas a se manifestarem aí, que a Tabata e os taxistas. Muito bom. Olha, a gente tá 1 minutinho só de passar, já finalizar esse bloco, mas vai ficar pergunta no ar. A gente fala que são 28 anos desde que a lei de cotas foi criada, em 91. O que essa lei trouxe de benefício e quais os pontos de melhoria? A gente tem 1 minutinho, acho que não vai dar Aproveita tempo. para dar essa informação complementar que a gente colocou aqui, Olívia. É isso aí, que as deficiências que se enquadram na lei de cotas são deficiência visual, auditiva, física, intelectual e múltipla, associação de 2 ou mais deficiências. O autismo se enquadrou na lei a partir de 2012. A partir de 2012 também os indivíduos autistas passaram a ter assegurados os mesmos benefícios que as pessoas com deficiência em todas as áreas, inclusive na reserva de vagas em empresas com mais de 100 funcionários. A proposta faz parte da Lei 12.764, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. E com isso a gente vai fechar aqui esse bloco, a gente volta já, Mas a não gente sai retoma daí. a pergunta. A gente retoma a pergunta, não sai daí, manda sua pergunta para a Tabata. Só os fãs dela estão mandando, mas manda a pergunta também. A gente quer saber mais sobre essa... sobre o trabalho, como é que dá para incluir uma pessoa deficiente para que ela consiga realmente trabalhar e produzir, se mostrar a que veio aqui no planeta. Daqui a pouco a gente volta. Valeu.
Estamos de volta já aqui, a gente falando. E aí é aquela coisa, né? O mundo é muito pequeno. Todo mundo no final se conhece. Todo mundo se conhece, todo mundo interligado. Como diz uma amiga minha, o mundo é uma alcaparra. Que medo. Olha, tá bom. Como assim uma alcaparra? Tão Explique. pequenininho que é. Olha, a Simone Valente mandou aqui, falou, deu um oi pra gente. Ela falou que o tema é maravilhoso. E querendo saber se a Tabata sabe se existe algum projeto público que pense na capacitação de nossas crianças e de nossos jovens com deficiência para o mercado de trabalho. Existe já algum projeto público que pense nisso? Você sabe dizer? Para crianças, não sei. Para jovens e adultos com deficiência, a Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência vai capacitar agora. Dizem que vão capacitar 17 mil pessoas com deficiência para o mercado de trabalho. Ali no centro, no Centro Paula Souza, né? Não sei como que vai ser isso, né? Não, vamos esperar para ver, mas foi a última divulgação que eu vi da Secretaria Estadual das Pessoas com Deficiência. Quem é secretária agora é a Célia Leão, que tem deficiência. Então, é muito legal a gente ter representantes com deficiência, né? Tendo lugar de fala, né? Tendo voz e atitude para fazer coisas acontecerem. E que está ali vivendo no dia a dia a dificuldade, né, da sente pessoa na com pele, deficiência. tem propriedade para falar e para fazer. E consegue Exato. saber a real necessidade de cada um, né, do que precisam para se capacitar, para lá na frente poder integrar o mercado de trabalho, não apenas como assistente, Exatamente. mas A ideia crescendo, toda é né, essa, tendo né? essa Não perspectiva de carreira. Para subempregos, na verdade, né? Uhum. Não é deixar a pessoa para fazer algum emprego, mas que não tenha... Assim, a ideia da gente é assim, mostrar que a pessoa com deficiente ela pode exercer qualquer cargos de liderança. Essa é a ideia da hora de você botar alguém no mercado de trabalho, independente de se ela é deficiente ou não, mostrar que se ela tiver aptidão, ela vai chegar onde ela quer chegar. Desde que tenha perfil, né, gente? Exato. Ter perfil não necessariamente é ter experiência. Às vezes a pessoa tem que aprender, mas ela tem Exato. competências para aquilo. Então, vamos investir nessas competências, vamos desenvolver essas pessoas. É isso aí. A gente tinha feito a pergunta na primeira parte, né, no segundo bloco, e aí acabou faltando a resposta, que a gente falou, né, que são 28 anos desde que a Lei de Cotas foi criada em 91. O que essa lei trouxe de benefício e quais os pontos de melhoria, Tabata? Gente, olha, pessoas que não eram contratadas por causa da deficiência começaram a trabalhar. Esse foi um super benefício, um ganho para a sociedade, porque a gente não era contratado simplesmente porque tinha uma deficiência. A deficiência era um fator de exclusão para o mercado de trabalho. Se você colocasse no currículo, não tenho uma perna ou sou surdo, a gente não era chamado nem para entrevista. Se a gente não dissesse nada e fosse para entrevista, o entrevistador ou entrevistadora não sabiam nem como conversar com a gente. Eu passei por isso, sabe? De ir para entrevista de emprego e a pessoa até gaguejar porque não sabe, né? E aí que viu que você estava na cadeira? e aí você fala assim, ferrou, né? Eu não vou passar nesse processo seletivo. Nossa, é verdade. E não ia para frente. Então, muitas pessoas com deficiências não aparentes, aquelas, né? Que a gente não Só vê. no dia a dia você Por consegue exemplo, se a perceber. pessoa não tem o dedão do pé, eu não sei, as pessoas usam sapato, não dá para ver. Ou se ela usa uma prótese e tá com a calça. Sim. Ou se ela usa uma bolsa de colostomia, de urostomia, não sei. Isso é deficiência. Mas a pessoa entrou no mercado de trabalho sem falar, porque vai falar para quê? A pessoa tem conta para pagar. Ela fala, deixa eu ficar aqui quietinho, porque eu preciso pagar minhas contas. Exatamente. Só que surdos não eram contratados porque não escutavam, cadeirantes porque não andavam, cegos porque não enxergavam. Então, pessoas com deficiência intelectual não eram contratadas porque elas não eram vistas como seres humanos produtivos. Então, a lei de cotas ela veio para abrir a porta para que a gente entrasse no mercado de trabalho. Ela não garante a vaga, a gente pode ser demitido, ela não faz a carreira, o crescimento é por nossa conta, né? Claro que tem que preparar o gestor também e a gente tem que correr atrás por outro lado. Mas a lei de cotas ela é só uma porta de entrada. E que muita gente entrou, né? Importante. Foi muita importante, gente. E falta muita gente ainda. Ela tem que continuar existindo ainda por um bom tempo. Mas a gente trabalha para que ela não exista mais. Né? E ela vem se atualizando, sabe? Essas melhorias que vocês perguntaram. Então, por exemplo, a pessoa cega de um único olho não entrava para a lei de cotas. E a partir de 2011, a visão monocular
passou a entrar para a lei de cotas, porque essa pessoa não poxa era vida. contratada pelas vias comuns porque não enxergava de um olho. E não era contratada pela lei de cotas porque só não enxergava de um olho. Gente. Então, essa pessoa ficava Nossa, num gente. limbo, né? A deficiência não, se tornava um outro problema, né? Não é deficiente o suficiente. De repente as pessoas Para achavam algumas assim, coisas é deficiente demais, outra deficiente de Ai, menos. gente. É demais, né? Exatamente. Mas assim, bom, mas é o que a gente falou. Mas eu acho também, como ela é 28 anos, perto do Brasil de 500 anos, que nem você disse, é recente. Então eu acho que as coisas vão se adaptando, vão Estamos percebendo, aprendendo. né? Vão percebendo onde está falhando, como você falou. Aí em 2012 incluíram os autistas. Então, vão perceber, não, tá faltando isso. Aí se reúne todo mundo e vai fazendo. É aos poucos, né, Tabata? Gente, não tem e muito teve jeito. que ter regras, porque até ter regras, as coisas simplesmente não aconteciam. Quando a gente não sabia que deficiências que entravam para a cota, então uma indústria Qualquer lá... coisa era deficiência. A indústria na linha de produção, fazer um teste audiométrico para entender quem tinha algum déficit auditivo. Uma galera tinha, porque qualquer, né, tamanho de déficit auditivo entrava. Mas isso não significa que a pessoa estava excluída, que ela, né, não conseguia emprego por causa disso. Estavam colocando na cota pessoas que já estavam trabalhando e pessoas que não tinham deficiências, de fato. Então, a partir do momento que teve regras, né, na contratação, a pessoa tem que apresentar um laudo médico na contratação. É importante que ela apresente para entender se ela tem uma deficiência que se enquadra na lei de cotas. Para não ter esse jeitinho brasileiro de colocar na cota alguém que não tem deficiência. A gente estava falando, né, da preparação. Você falou do despreparo dos gestores. E outro dia a gente até recebeu aqui uma especialista em RH, em recrutamento, para falar sobre essas coisas. E você acha, ainda na sua visão, no teu trabalho lá com a Incluir, o RH ele precisa estar preparado para não apenas recrutar, mas também para acolher e inserir a pessoa com deficiência no ambiente de trabalho, porque não é só apenas colocar a pessoa lá dentro, né? É o que a gente está falando, é o dia a dia. É inserir aquela pessoa no contexto ali do ambiente de trabalho. Só contratar não dá certo, gente. Só contratar, quando a gente não tem cultura, não dá certo. Porque a pessoa não se sente incluída, sofre discriminação. A gente fez uma pesquisa... Talento Incluir em parceria com Vagas, e a gente conversou com mais de 4.000 pessoas com deficiência, e destas, 40% já disseram ter sofrido discriminação no trabalho. 57% dessas 40% alegaram ter sofrido bullying. Do jeito, por exemplo, imitar o jeito que a pessoa que tem encurtamento de perna anda. Ou uma piadinha sem graça. Piadinhas, apelidinhos, duvidar da competência da pessoa. Quinta série, cara. Mas o que a gente aprendeu da quinta série até agora? Né? Então, sim, o RH tem uma responsabilidade grande, tem que se atualizar, tem que se preparar, mas ele não é o único responsável pela inclusão. A pessoa de RH e a área de RH tem que dividir e compartilhar as responsabilidades, porque sozinhos eles têm um limite, porque eles têm outras coisas para fazer, não tem que contratar só gente com deficiência. Mas o que é papel do RH? Que é selecionar, entrevistar, contratar, fazer a ambientação, né, o primeiro dia ou a primeira semana de trabalho da pessoa, acompanhar a pessoa no dia a dia com pesquisas, conversar com o gestor, conversar com a pessoa com deficiência, entender se está tudo bem nas relações, tem cobrança, se está tudo acessível, né? Mas depois, de quem é o papel de fazer a gestão? Do gestor. Sim. De quem é o papel de instalar um software de voz para uma pessoa cega usar o computador? De TI. De quem é o papel de comprar um recurso de acessibilidade? Compras. De quem é o papel de manter a acessibilidade? Facilities. De quem é o papel de fazer uma campanha de atração de talentos que tenha representatividade? Área de comunicação. De quem é o papel de patrocinar o programa de inclusão? Presidente, do CEO, do comitê executivo, que tem que vestir a camisa e entender se diversidade e inclusão de fato é um valor para aquele negócio, porque eles são os grandes inspiradores da empresa. Se um CEO, né, diz que isso é um valor, que gestor vai dizer na minha área eu não quero? Nenhum. Lógico, né? É isso mesmo. Mas o RH ele também tem que estar preparado para receber as denúncias do bullying, dos assédios. Assim como a gente falou do assédio sexual, moral,
o RH também tem que estar preparado para receber o assédio das pessoas com deficiência, não é? Sim, precisa. Gente, uma grande empresa esses dias saiu destaque na mídia aí por assédio moral a pessoas com deficiência. Então, isso ainda acontece. Então, precisa trabalhar esse risco aí, que é um risco. E tem gente na empresa, você está sujeito a ter risco. Então, a gente precisa trabalhar a cultura, gente. É a mentalidade, aquilo que você disse. A gente tem que educar as pessoas. Demora, mas é aquela coisa, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora a gente consegue. Tabata, como é que é o trabalho da Talento Incluir junto ao candidato e junto à empresa? Conta um pouquinho pra gente. Bom, a Talento Incluir trabalha tanto com consumo quanto com empregabilidade. A gente fica muito feliz de ser chamada para trabalhar com consumo, porque significa que tem mais gente com deficiência trabalhando, consequentemente, mais gente com deficiência gastando seu dinheiro. E aí, consumindo. Então, a gente atende aeroportos, companhias aéreas, restaurantes, hotéis com atendimento ao cliente com deficiência. Como eu atendo alguém que não enxerga, que não escuta, que não anda. E na questão empregabilidade, a gente olha profissionais com deficiência em empresas. Então, a gente auxilia as empresas a implementarem um programa de inclusão, a entenderem por onde começar, entenderem em que momento elas estão. Às vezes a empresa nos procura querendo uma coisa e a gente conversando descobre não é isso que ela precisa de outra coisa. Legal. Né? Ela está em outro momento. Cada empresa está num momento. Tem empresa que não precisa contratar 2 pessoas, não sabe nem por onde começar. Em contrapartida, tem empresa que já tem 4.000 colaboradores, já percebeu que contratar não é o grande desafio. Agora, o grande desafio é reter, porque senão o povo vai embora. E, assim, e para as pessoas com deficiência, a gente auxilia na orientação de como se portar numa entrevista, de como preparar um currículo bacana. A gente dá uma leve orientação e agora a gente está com um projeto muito, muito legal que chama Circuito Talento Incluir, onde a gente leva informação de qualidade, tanto para empresas quanto para pessoas com deficiência de graça, é gratuito. Muito legal. A gente vai rodar o Brasil fazendo esses eventos. Ontem a gente estava no Rio de Janeiro, sempre um anfitrião nos recebe. Ontem foi a Globosat que abriu as portas, a gente usou o espaço deles, e aí de manhã tinha bastante gente de empresa, e à tarde tinha bastante gente com deficiência desempregada, buscando oportunidade, com currículo na mão. E a gente fez um treinamento para eles sobre empoderamento, autoestima e dando dicas de currículo e captando esses currículos. Poxa, que bacana. Fala dos outros eventos que vocês vão fazer, das empresas que vão receber vocês. A gente vai estar dia 31 de outubro em Curitiba. O Grupo Boticário vai ser o anfitrião e o Hotel Deville com quartos acessíveis para as 4 consultoras cadeirantes também nos apoiou oferecendo, né, a estadia no hotel. E dia 3 de dezembro em São Paulo, na sede da IBM, que vai abrir as portas. A gente está fazendo isso na raça, assim, sem patrocínio ainda. A gente teve apoio do hotel em Curitiba, mas, por exemplo, ontem a gente não teve apoio de hotel no Rio. A gente pagou do nosso bolso. Nossa, fica a dica, hein, gente? Né? Poxa. Empresas, patrocinem a gente no circuito. É um trabalho tão importante, dava para levar o Brasil inteiro, não só alguns lugares, né? E nossos clientes falam, nossa, tudo acontece em São Paulo, faz aqui, mas como é que a gente vai para aí, né? A gente precisa de apoio. Exatamente. Acabou. Ah, não acredito. Acabou. Ô, gente, que rápido, passou muito rápido. Deixa os contatos da Talento Incluir, por favor. É www.talentoincluir.com.br. E segue a gente tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no LinkedIn, @talentoincluir. E o e-mail é contato@talentoincluir.com.br. Muito bem, que ótimo, adoramos. Muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Muito legal, a gente tem que ver que assim, a inclusão tem que vir por todos os lados, né? A gente não pode ficar aquela coisa, sabe? Não empregar porque tem que cumprir cotas, mas assim, empregar pessoas que têm realmente capacidade e dar oportunidade para as pessoas crescerem dentro das empresas. E, consequentemente, cumprindo a cota. Exatamente. Pronto, acabou. Então, resolve para todo mundo, né? Uma coisa ajuda a outra, né? Uma coisa puxa a outra. É isso aí, o Papo com Elas vai ficando por aqui, a gente volta na semana que vem. Lu, bom final de semana para você. Para você também, Não perde lá o Rua da Gente, lá no seu bairro. Não perderei. Vê lá no papocomelas.com que tá o artigo lá. Vou ver lá, pode deixar. Você fica de olho também nas nossas redes, tem bastante coisa acontecendo ainda aí no final de semana. A gente volta na segunda-feira, então, até lá. Muito bom!